O sexto dia do julgamento envolvendo Diddy começou como qualquer outro, com jornalistas correndo apressados pelos corredores, cochichos sobre qual seria a próxima revelação bombástica a vir à tona. Mas ninguém estava minimamente preparado para o que aconteceu quando Monique, sim, a própria Monique, entrou na sala do tribunal e subiu ao banco das testemunhas. O que antes era visto apenas como uma rixa de longa data nos bastidores de Hollywood, repentinamente se transformou em um depoimento federal de proporções chocantes. As conexões que ela traçou entre Diddy, Tyler Perry, Oprah Winfrey e o bispo T.D. Jakes deixaram o tribunal em absoluto silêncio. Monique não levou apenas palavras, ela chegou munida de cronogramas detalhados, comprovantes, gravações e um tipo de verdade que obriga qualquer um a prestar atenção. Pela primeira vez em sua trajetória, a artista pôde, sob juramento, dizer tudo o que vem tentando nos alertar há anos. E aquilo que ela revelou naquele tribunal mudou completamente a forma como o público e os envolvidos enxergavam esse processo. Antes mesmo de as portas se abrirem no sexto dia de audiências, a galeria já estava lotada. Repórteres se aglomeravam pelos corredores, ansiosos por captar qualquer pista sobre o que poderia virar manchete. O que ninguém antecipava era a chegada discreta, porém determinada, de Monique, atriz consagrada com um Oscar, comediante de renome e crítica feroz da indústria cinematográfica americana, entrando silenciosamente por uma das portas laterais. A equipe jurídica de Diddy trocou olhares tensos. Os promotores reviraram papéis com pressa renovada. O ambiente ficou denso, carregado. Nenhuma lista de testemunhas esperadas trazia o nome dela, mas bastou que ela tomasse seu lugar para que a energia no recinto mudasse instantaneamente. Vestido com um terno cinza escuro, Diddy se enrijeceu visivelmente. Inclinou-se em direção ao seu advogado e sussurrou algo com um traço de apreensão. Embora as câmeras fossem proibidas no local, artistas encarregados de desenhar cenas judiciais registraram o instante em que a expressão controlada de Diddy vacilou. Um leve tremor no canto do olho, a mandíbula cerrada. Monique se manteve ereta na cadeira, com a voz firme desde a primeira palavra. Fui chamada aqui para falar a verdade, e é exatamente isso que pretendo fazer. Durante anos, ela alertou o mundo sobre os bastidores sombrios da indústria do entretenimento. Falou abertamente sobre ter sido boicotada por Tyler Perry, Oprah Winfrey e Lee Daniels. Muitos zombaram, a chamaram de rancorosa, disseram que era exagero. Mas agora, diante de um juiz federal e sob o peso do juramento legal, essas advertências ganhavam uma gravidade inédita. O juiz autorizou que ela lesse uma linha do tempo detalhada que havia preparado. O documento mapeava com precisão suas interações pessoais com as figuras agora associadas ao processo, incluindo datas específicas de reuniões, ligações, promessas descumpridas e acordos secretos feitos em salas fechadas, disfarçados de oportunidades. Os promotores acompanhavam atentos, alguns já consultando anotações feitas com base no testemunho anterior de Cassie Ventura. E assim, de forma inesperada, o foco do julgamento deixou de ser exclusivamente Diddy. A segunda declaração de Monique não foi direcionada diretamente a ele, mas sim a Tyler Perry, e caiu como uma bomba no tribunal. Ela relatou uma conversa telefônica privada com Perry em 2018, onde ele teria admitido que o boicote sofrido por ela em Hollywood foi injusto. Ele me disse que estava errado, testemunhou Monique. Disse que faria um pedido de desculpas público, mas nunca o fez. Segundo ela, Perry justificou sua omissão dizendo que, se tornasse pública aquela retratação, poderia comprometer pessoas que ainda não estavam prontas para serem expostas. Quando questionada sobre a quem ele estava se referindo, Monique olhou diretamente para o corpo de jurados e afirmou: Puff. Era dele que ele estava tentando proteger. Puff Daddy, Diddy, ou seja lá como quiserem chamá-lo. A reação foi imediata. Observadores presentes na sala prenderam a respiração. Até mesmo a equipe de acusação trocou olhares surpresos. Aquilo não era só mais um escândalo midiático. Aquilo era um indício contundente de conluio em escala industrial.
Monique foi além, afirmando que Perry lhe confidenciou que não poderia se expor dessa forma porque havia muitas pessoas vinculadas a acordos de confidencialidade, NDAs, e que as implicações seriam devastadoras. Ela então apresentou uma transcrição por escrito de uma gravação telefônica, em que Tyler Perry afirmava: "Existem coisas acontecendo das quais eu não posso estar publicamente associado. Todos nós já testemunhamos situações nas festas do Puff que não devemos comentar jamais." O juiz autorizou que a transcrição fosse admitida como parte das provas documentais, porém, por ora, vetou a inclusão do áudio, aguardando um processo oficial de verificação e autenticação. O que tornou esse momento particularmente impactante não foi apenas a gravidade da acusação em si, mas sim a perturbadora percepção de que diversos nomes influentes da elite de Hollywood poderiam ter conhecimento do que ocorria nas festas promovidas por Diddy, e, mesmo assim, optaram pelo silêncio absoluto para preservar suas próprias imagens e carreiras. A equipe de defesa de Diddy prontamente protestou, alegando que o depoimento de Monique era baseado em suposições. Contudo, o Ministério Público contra-argumentou de maneira eficaz, sustentando que as declarações dela ofereciam um contexto essencial para compreender como a cultura do silêncio e a obsessão pela manutenção de reputações acabaram protegendo Diddy ao longo dos anos, e, possivelmente, facilitaram comportamentos abusivos. Foi então que veio a revelação que fez a sala do tribunal prender a respiração. Monique inspirou fundo, ajeitou cuidadosamente o microfone diante de si e proferiu as palavras que, poucos minutos depois, estariam estampadas nas manchetes de todo o país. "Eu estive em uma das festas do Diddy e fui embora porque vi algo que não deveria ter visto." Segundo seu testemunho, o episódio aconteceu em 2006, quando ela foi convidada para uma reunião privativa em Los Angeles. O convite veio por meio de um amigo próximo, também ator, que descreveu o evento como exclusivo e uma oportunidade valiosa de networking com grandes nomes da indústria. Ao chegar a uma mansão luxuosa nas colinas de Hollywood, Monique teve seu celular recolhido por um manobrista e foi conduzida para o interior da residência. Lá dentro, o ambiente era decorado com velas acesas, música R&B tocava suavemente ao fundo, e um fluxo constante de convidados, homens e mulheres, era direcionado para salas nos fundos da casa. "Eu me lembro de uma mulher usando salto alto e de um homem vestido apenas com um roupão", relatou. Também me recordo de um assistente do Diddy dizendo: "Aqui é tudo sobre viver experiências. Você está segura, se assinar o NDA, ponto final." Foi nesse instante que Monique decidiu ir embora. Ela se recusou a assinar qualquer acordo de confidencialidade. Nunca mais retornou a eventos relacionados. O que veio depois foram boatos, murmúrios e um silêncio crescente em sua carreira. Segundo ela, as ligações para papéis importantes simplesmente cessaram. Os convites para festivais de cinema evaporaram. Ouviu de um produtor que ela estava sendo vista como alguém problemática. Mas Monique jamais esqueceu aquela noite, e sempre suspeitou que sua saída repentina a havia tornado uma figura indesejada. Ao ser questionada pela promotoria se acreditava que esse tipo de ambiente era uma prática recorrente nos eventos organizados por Diddy, ela assentiu com convicção. "Acredito que tudo era planejado como um verdadeiro sistema. E quando me recusei a participar do jogo, fui automaticamente excluída." O relato de Monique coincide com o que já havia sido descrito por Cassie Ventura e outras testemunhas, como dos iluminados por velas, equipamentos de gravação escondidos, experiências com acompanhantes contratados e hotéis de luxo usados como fachada para encontros supostamente profissionais. O que diferenciava o testemunho de Monique, no entanto, era sua posição. Ela não era uma figurante ou subordinada. Era uma atriz respeitada, com carreira consolidada, que entrou por vontade própria, e saiu vendo sua trajetória profissional desmoronar aos poucos. Quando os promotores perguntaram se ela acreditava que Tyler Perry havia, de fato, atuado ativamente na proteção da imagem de Diddy, a resposta foi imediata: "Sim", afirmou Monique sem hesitação. "E acredito que tudo foi feito de maneira calculada, coordenada, e como parte de um esforço maior para manter o silêncio e preservar reputações poderosas."
Ela então mencionou um momento que viralizou nas redes sociais, aquele em que Tyler Perry aparece entrando na mega igreja comandada pelo bispo T.D. Jakes e, diante de toda a congregação, escreve um cheque de $1 milhão. Muita gente enxergou aquilo como um ato de generosidade divina, disse Monique. Mas o que eu vi foi uma transação. Ela prosseguiu, aquilo não foi apenas caridade. Foi controle de danos. Aquela igreja funciona como um escudo, e pessoas como Didi a utilizam para formar alianças que os tornam praticamente inalcançáveis. Os cochichos começaram a ecoar por toda a sala de audiência. Até o juiz ergueu os olhos por um instante, observando os jurados anotarem com rapidez frenética. Monique declarou que, na mesma época em que Perry fez aquela doação pública, diversos rumores envolvendo festas de Didi começaram a desaparecer silenciosamente dos blogs de fofoca e bastidores. Naquele instante, eu compreendi com clareza que havia pessoas sendo remuneradas, manipuladas e silenciadas. Aqueles $1 milhão não foram destinados apenas ao pastor Jakes. Aquela quantia representava paz comprada. Representava silêncio adquirido. A promotoria apresentou imagens que mostravam que, apenas algumas semanas após essa doação generosa, Tyler Perry e Didi surgiram lado a lado em um evento do BET, abraçados, sorrindo amplamente, como se o mundo ao redor não estivesse prestes a explodir com acusações e denúncias graves. As imagens reforçaram visualmente a alegação de Monique de que a indústria do entretenimento não apenas blindava Didi, mas também o colocava em pedestais ainda mais altos. Ela então fez uma breve pausa e voltou seu olhar diretamente ao juiz. Veja bem, eu não tenho mais medo de ser colocada na lista negra. Eu já vivi isso na pele. E vou dizer algo importante: o silêncio é o custo mais alto que qualquer um de nós pode pagar, e todos nós já pagamos esse preço, de uma forma ou de outra. Nesse momento de seu depoimento, o ambiente do tribunal ficou absolutamente imóvel, tomado por uma tensão quase palpável. Monique então abriu sua bolsa, retirou cuidadosamente uma folha impressa e a ergueu. Aqui está a ligação, afirmou. Aquela em que Tyler Perry reconhece que errou comigo. O som de suspiros e sussurros ecoou entre os presentes. Durante anos, Monique vinha declarando publicamente que Tyler Perry havia se desculpado em particular pela forma como ela foi tratada após a polêmica envolvendo o filme Precious. Mas agora, diante do tribunal e sob juramento, ela apresentava uma prova concreta, a transcrição da conversa. Eu gravei essa ligação, contou. Ele sabia disso. Eu o informei, e ele disse que não via problema algum. Ela entregou os documentos ao oficial de justiça, que prontamente os encaminhou ao juiz. O magistrado leu atentamente as primeiras linhas do conteúdo e acenou com a cabeça, autorizando a promotoria a prosseguir. No diálogo transcrito, Tyler Perry afirma: eu sei que cometi um erro. Você nunca foi difícil. Você só não queria trabalhar de graça. Eu deveria ter dito isso em público. Em seguida, ele muda de assunto e, supostamente, declara: mas eu não posso me pronunciar abertamente. O nome do Puff está envolvido em muita coisa agora. A acusação aproveitou essa revelação para demonstrar como figuras poderosas de Hollywood, inclusive aquelas com reputações aparentemente imaculadas, sentem medo das consequências, caso os segredos de Didi venham à tona. Ele me disse, acrescentou Monique, que se o Puff caísse, muita gente cairia junto. Pessoas que financiam produções, que assinam cheques, que mantêm essa máquina girando. Essa parte do depoimento serviu para validar o que o ex-segurança Jean Dial e até o ator Christian Case já haviam insinuado anteriormente. O alcance da influência de Didi não era apenas pessoal, era institucional, sistêmico. A voz de Monique começou a ganhar um tom mais carregado de emoção. Ele teve a chance de limpar meu nome. Mas não fez isso. Preferiu proteger algo muito maior do que eu, algo mais sombrio do que qualquer um aqui ousa admitir. O juiz considerou a transcrição como prova válida, uma conquista significativa para a promotoria. Os advogados de Didi demonstraram desconforto evidente. Aquilo que parecia uma simples ligação entre conhecidos havia se transformado em evidência judicial em um caso federal.
Foi então que surgiu um nome que, até aquele momento, não havia sido mencionado no julgamento, mas cuja simples citação causou um verdadeiro terremoto no tribunal: Oprah Winfrey. Monique não a mencionou de forma leviana. Ela o fez com um propósito claro. Em 2010, compartilhei com Oprah algo extremamente íntimo. Contei a ela que fui abusada sexualmente na infância pelo meu próprio irmão. Ela prometeu que jamais exploraria essa informação. Mas ela mentiu. Segundo Monique, pouco tempo depois de ela ter recusado participar da turnê de divulgação do filme Preciosa, Oprah convidou seu irmão para o programa e o colocou diante das câmeras. A atmosfera na corte ficou carregada, pesada, emocionalmente intensa, mas Monique ainda não havia terminado. Ela me traiu, e quando eu perguntei o motivo, ela me respondeu que era apenas negócios. Mas eu sabia da verdade. Eles estavam tentando me calar. Ela então mudou o foco, estabelecendo uma conexão direta entre Oprah, Tyler Perry e Diddy, apontando que os três utilizavam as mesmas ferramentas de contenção de crises, acordos de confidencialidade, equipes de relações públicas e assessores em comum. Todos eles contratam os mesmos profissionais para limpar a sujeira, para conter escândalos antes que se espalhem, afirmou com convicção. E eu sei disso porque um desses representantes de PR me encaminhou, por engano, um e-mail com uma troca de mensagens comprometedoras. Segundo seu relato, o e-mail em questão trazia, logo no assunto, os nomes dela, de Puff e de Tyler. O conteúdo discutia estratégias para gerenciar a percepção pública e proteger suas imagens diante de possíveis vazamentos. Ela então entregou ao tribunal uma versão editada do e-mail, com trechos confidenciais suprimidos, que o juiz aceitou para análise posterior. Mas, apesar dos cortes no conteúdo, a mensagem principal foi compreendida por todos os presentes. Havia um sistema articulado e muito bem organizado, trabalhando nos bastidores para preservar figuras influentes, mesmo que isso significasse silenciar vítimas e apagar verdades inconvenientes. A estrutura de poder por trás dos bastidores não estava apenas protegendo Diddy. Havia uma orquestração meticulosa. Acordos de confidencialidade eram firmados. Indivíduos eram subornados. Destinos profissionais eram construídos ou destruídos conforme a disposição em seguir as regras impostas. E foi ali, sob juramento diante de todos, que Monique nomeou essa engrenagem pelo que ela realmente era, uma máquina de silenciamento criada para esmagar qualquer um que ousasse fazer perguntas ou desafiar o sistema. O júri acompanhava atentamente enquanto ela fechava sua pasta com firmeza. Sua voz não vacilou em momento algum. Ela permaneceu serena, centrada. Não havia necessidade de demonstrar medo, porque, pela primeira vez, ela não estava apenas narrando sua trajetória pessoal. Ela estava prestando um testemunho, um relato formal de verdades ocultas. Após um breve intervalo, quando o tribunal foi reconvocado, Monique surpreendeu a todos ao tomar a palavra com naturalidade. Respirou fundo e declarou com tranquilidade: agora, vamos falar sobre a lista. A sala mergulhou novamente em um silêncio quase absoluto. A promotoria se inclinou, demonstrando interesse genuíno em ouvir o que ela tinha a dizer. Existe, sim, uma lista em Hollywood, afirmou. Não é um papel escrito, mas todo mundo lá sabe que ela está presente. É a lista das figuras intocáveis, aquelas contra quem você não ousa se manifestar. Segundo ela, Puff fazia parte dessa lista. Tyler também. E Oprah, segundo Monique, praticamente criou esse sistema. Ela deixou claro que essa lista não era um documento formal, mas uma barreira invisível e muito poderosa. No momento em que alguém criticava uma dessas figuras influentes, mesmo tendo provas concretas, era imediatamente rotulado como problemático, desequilibrado ou, em casos mais graves, como uma ameaça real à estabilidade da indústria. Monique relatou que cruzou essa linha em 2010 e, desde então, tem lutado incansavelmente para reconstruir sua carreira, sua voz e sua dignidade. Ela mencionou nomes, não de forma acusatória, mas contextualizando os padrões. Não acham estranho? Questionou.
Quantas pessoas já trabalharam com Didi, Tyler e Oprah e, de repente, desapareceram completamente da mídia? Citou atores que brilharam em apenas uma série de sucesso, ou que foram destaque em uma única temporada de prêmios, e logo depois sumiram dos holofotes. Alguns deles não aceitaram as regras do jogo. Alguns disseram não, e, com a voz mais baixa e carregada de tensão, ela completou, e outros viram coisas que jamais deveriam ter testemunhado. O tribunal permitiu que ela lesse uma breve declaração de um ex-ator, cuja identidade foi ocultada por segurança. O relato descrevia um retiro privado organizado por um cineasta de grande influência, onde os celulares foram confiscados, contratos sigilosos foram assinados e rituais estranhos ocorreram sob olhares atentos. Monique não afirmou que esse cineasta era Tyler Perry, mas tampouco negou as insinuações que pairavam no ar. Ela deixou o júri absorver o desconforto daquela revelação. O juiz interveio para lembrar a todos que se tratavam de alegações, ainda sem comprovação judicial. Mas a mensagem de Monique era cristalina e inquestionável: a indústria do entretenimento, há muito tempo, não estava protegendo a arte. Estava, sim, acobertando segredos. E o preço por revelar essas verdades era altíssimo. Eles tomam sua carreira, destroem sua reputação, roubam sua paz mental, e depois te deixam explicando ao mundo por que seu telefone nunca mais voltou a tocar. Quando questionada diretamente se acreditava que Didi havia desempenhado um papel no boicote à sua carreira, Monique assentiu com firmeza: sim. No começo, talvez não. Mas, com o tempo, com certeza. E explicou: eu só fui entender a profundidade de tudo anos depois. Segundo ela, após a polêmica da campanha de Precious, quando o boicote começou de fato, recebeu uma ligação de um executivo júnior que trabalhava na Revolt TV, a empresa de mídia pertencente a Didi. Ele me disse, e estou citando palavra por palavra: você incomodou as pessoas erradas. Não se trata apenas do Tyler ou da Oprah. O Puff também detesta barulho. O tribunal voltou a se inclinar, atento. Monique afirmou que o executivo deu a entender que Perry havia procurado Didi para futuras parcerias de produção. O acordo era direto, eles queriam acesso às plataformas de Puff, e ela era vista como um obstáculo nesse caminho. Ela acrescentou que ocorreram diversas reuniões entre Perry e Didi, todas a portas fechadas, e que só ficou sabendo da existência delas através de contatos em comum. Meu nome era mencionado, não como artista, mas como problema. Em seguida, a promotoria apresentou trocas de e-mails entre uma agência de relações públicas contratada por tanto a Revolt quanto os estúdios Tyler Perry. As mensagens discutiam estratégias para manipular a narrativa pública envolvendo Monique e também Cassie Ventura. Foi a primeira vez que o tribunal presenciou uma conexão digital direta entre as reputações de duas mulheres sendo cuidadosamente manipuladas de forma simultânea. Aquele instante teve um impacto profundo. Monique prosseguiu, afirmando que acreditava que o rótulo de "difícil" foi deliberadamente disseminado a seu respeito. Eles usam essa palavra como se fosse um vírus, disse ela. Contamina um diretor de elenco e, em pouco tempo, se espalha por toda a indústria. Logo, o seu nome começa a circular em reuniões e já há uma justificativa pronta para descartá-la, mesmo antes de qualquer conversa. Foi então que ela pronunciou algo raramente dito sob juramento nos tribunais de Hollywood. Eu não fui apenas boicotada. Fui excluída por pessoas negras. Gente com a minha cor de pele. Pessoas que preferiram proteger seu próprio lugar do que fazer o que era certo. A voz de Monique era firme, mas carregava o peso de quem lutou por muito tempo. Eu não queria estar aqui, confessou ela. Mas eu precisava. Porque o que fizeram comigo, o que fizeram com Cassie e o que continuam fazendo com jovens mulheres e rapazes neste exato momento, não vai parar, a não ser que alguém diga tudo isso com um microfone mais alto que o deles. Ela contou que havia sido procurada pela promotoria 2 meses antes, e que sua primeira resposta foi negativa. Eu disse que não iria reviver aquele pesadelo. Que não iria mais uma vez expor minha família, minha dor, meus traumas. Mas algo mudou. Então eu vi a gravação do Prince.
Eu assisti Didi gritar em plena corte. Vi Cassie desabar no banco das testemunhas. Foi nesse momento que ela desmoronou por dentro. Monique descreveu sua decisão final de depor como um momento de iluminação espiritual. Eu ouvi a voz da minha avó dizendo: "Minha filha, não deixe que escrevam a sua história sem você estar na sala." E ali eu soube. Eu precisava vir. Seus minutos finais no banco das testemunhas foram avassaladores. A promotoria perguntou: "Na sua visão, Senhora Jackson, qual é a causa raiz de todo esse sistema de silêncio que envolve a indústria?" Monique respirou fundo e respondeu: "Medo. Todos aqui vivem com medo. Medo de perder oportunidades, de perder contratos, de sair do radar, de virar irrelevante. E, principalmente, medo de dizer a verdade. Porque pessoas como Puff, como Tyler, e sim, como Oprah, tornaram esse ato, o de falar, algo perigosamente caro." Ela então se virou na direção de Didi e, em voz baixa, mas penetrante, declarou: "Você achou que ninguém teria coragem de falar. Pensou que tinha construído um império tão poderoso que ninguém ousaria levantar a voz. Mas agora você está aí, no silêncio, e espero que finalmente consiga nos escutar." Quando desceu do banco, os repórteres presentes relataram que Didi estava visivelmente abalado. Suas mãos tremiam. Seu advogado sussurrava de forma nervosa. A galeria não explodiu em aplausos nem gritos, mas uma energia incontrolável tomou conta da sala. Foi o momento em que todos sentiram que algo estava mudando. O vento virou. Monique, que passou mais de uma década sendo colocada de lado pela indústria, de repente havia se tornado a voz mais poderosa daquele julgamento. A tensão pairava sobre o tribunal há dias, mas ninguém poderia prever o que aconteceu a seguir. Monique fixou os olhos na bancada da defesa e, com um tom baixo e controlado, sussurrou o nome que, até então, ninguém havia ousado pronunciar nos 5 dias de audiência: Tyler Perry. Não foi um grito, não foi teatral, foi calmo, contido, como alguém que finalmente retira uma arma carregada de uma gaveta trancada há anos. "Querem falar sobre poder? Querem discutir sobre silêncio?" Ela encarou diretamente os advogados e concluiu: "Perguntem ao Sr. Perry por que fui colocada na geladeira depois de me recusar a trabalhar de graça. E, em seguida, observem quem estava ao lado dele em cada evento importante." A galeria prendeu a respiração. Um murmúrio coletivo de espanto percorreu o ambiente. Num primeiro momento, o ambiente da sala do tribunal pareceu mergulhar em confusão. Afinal, Tyler Perry não estava sendo julgado. Seu nome sequer aparecia formalmente na acusação. Mas a insinuação feita por Monique não dizia respeito à legalidade, era algo mais profundo, mais sistêmico. Tratava-se da cultura enraizada, da engrenagem oculta, de quem protege quem nos bastidores. "Ele nunca moveu um único dedo para me ajudar", afirmou ela com firmeza. "Mas fez ligações para garantir que ninguém mais me ajudasse também. Perguntem aos produtores. Interroguem os empresários. Consultem o Lee Daniels. Eu tenho os registros telefônicos." Monique prosseguiu, erguendo uma pasta que sequer havia sido apresentada formalmente como prova. A defesa protestou de imediato, mas já era tarde demais. O júri havia escutado. Um dos nomes mais influentes de Hollywood, um homem que muitos consideravam intocável, acabava de ser exposto. E Monique foi além. "Eu sei quem estava nas festas. Eu sei quais contratos de confidencialidade foram aplicados. Vi com meus próprios olhos pessoas assinando esses acordos bem na minha frente." Ela relatou que foi instruída a ficar em silêncio. E quando ousou falar, suas oportunidades profissionais simplesmente desapareceram. "Me disseram, seja grata. Você deveria agradecer por estar aqui." Foi então que ela disse algo que deixou até mesmo a promotoria sem palavras. "Eu tenho um áudio de uma ligação. É o Tyler pedindo desculpas por tudo." Segundo Monique, ele reconheceu seus erros, admitiu ter agido mal, mas recusou-se a tornar aquilo público. Ele disse que arruinaria tudo se viesse à tona. Com o olhar fixo, ela finalizou: "Cansei de proteger homens que nunca moveram um dedo para me proteger."
Essa frase isolada atingiu o tribunal com mais força do que qualquer evidência material apresentada durante toda a semana. De repente, o caso não girava apenas em torno de Didi. Revelava-se uma engrenagem de poder muito mais ampla, um sistema cuidadosamente montado para manter figuras como ele acima de qualquer consequência. Monique não limitou sua acusação ao homem sentado no banco dos réus. Ela direcionou o dedo, de maneira firme e implacável, ao próprio coração de Hollywood. E pela primeira vez desde o início do julgamento, os jurados não estavam apenas observando o réu. Estavam enxergando todos os que ajudaram